No Silêncio da Noite é um filme de 1950 dirigido por Nicholas Ray e estrelado por Humphrey Bogart, Gloria Graham, Frank Lovejoy e Carl Benton Reed. Um roteirista violento e sua vizinha se apaixonam após ela inocentá-lo por assassinato, mas ela começa a ter dúvidas. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 236 da lista, mais um filme do Humphrey Bogart aí. E vamos começar falando sobre a sinopse porque na verdade ela não diz muita coisa, mas a história é que esse cara é um roteirista de Hollywood. O filme começa meio que estabelecendo ali o status dele entre outras pessoas de Hollywood. Ele é alguém que já fez sucesso, já fez bons filmes, mas tá parado, não tá conseguindo escrever, então tá bem em baixa. Ele tá sendo chamado pra adaptar um livro que ele não tá afim de ler, porque ele tá meio deprimido e tal, e ele não tá afim de ler esse livro. E por acaso quando ele chega lá num bar aí onde, sei lá, pessoas da produção de Hollywood se reúnem, ele encontra a moça que trabalha no lugar que guarda os casacos e ela tá com o livro tá com ela porque, sei lá, os produtores trouxeram e ela pediu e ficou ali e até ele chegar, deve estar ali há dias, porque é um livro grande e ela disse que ela leu quase todo já. E ela termina de ler enquanto ele tá lá e aí ele fala, você leu o livro, né? Vamos comigo lá pra casa então e você me conta o livro. E ela fica tipo, eu não vou pra sua casa, mas ele convence ela dizendo que ele só tá chamando ela pra ler o livro, ele não tem segundas intenções, o que parece algo que alguém com segundas intenções diria. Mas ela acredita e vai pra casa dele, conta realmente a história do livro pra ele, que ele acha péssima a todo momento, até que ela vai embora. E aí, acho que quando eles estão chegando em casa já aparece essa vizinha, e aí ele fica intrigado com essa vizinha que ele não conhecia, mas eles cruzam com ela quando tá chegando, e aí ele fica olhando ela em alguns momentos, até que ele se despede da garota e, sei lá, vai dormir. E aí no dia seguinte, ele é levado pela polícia porque a menina foi assassinada. Essa mesma que tava lá na casa dele foi assassinada e as pessoas sabem que ela foi pra casa com ele, então ele é o principal suspeito. Só que a vizinha viu eles se despedindo e aí por isso ela inocenta ele, né? Como a sinopse diz que ela inocenta ele por assassinato, é porque ela viu ele se despedindo da jovem que morreu. E o filme basicamente é a polícia o tempo todo ainda desconfiada dele. Um dos policiais é amigo de guerra dele, lutaram juntos na guerra, então um dos policiais tem essa relação mais próxima com ele, mas os policiais estão muito decididos que foi ele, porque só pode ter sido ele. Ele é famoso por ser violento, ele tem uma longa ficha de brigas, e realmente no filme, nesse momento, a gente já viu ele brigando com um cara aleatoriamente. E aí, em paralelo a isso, a vizinha e ele meio que se apaixonam um pelo outro. A vizinha é atriz, ela começa a inspirar ele a escrever, e ele começa a escrever muito enquanto tá com ela, e os, sei lá, produtores, amigos dele, empresário dele ficam muito felizes porque ele tá escrevendo, mas ele sempre demonstra ainda essa personalidade violenta. Toda vez que acontece alguma coisa que ele não gosta, a princípio nunca com ela, né, com outras pessoas, ele fica muito violento. E não vou contar como é que o filme termina por enquanto, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que falar sobre, mas eu aviso. Bom, eu acho que é isso de sinopse, né? Basicamente é isso. O filme é sobre eles tendo esse relacionamento, esse cara tendo aí surtos de violência em alguns momentos, ele se irrita de um jeito muito físico e a polícia insistindo que foi ele que matou, mas tendo aí esse álibi da vizinha que diz que viu a mulher indo embora sozinha, então não pode ter sido ele, tem que ter sido alguma coisa que aconteceu depois. E aí, bom, o filme é adaptado de um livro, o título em inglês é In a Lonely Place. Eu não pesquisei se esse livro foi publicado no Brasil ou com algum título mais parecido com o inglês ou com No Silêncio da Noite, como ficou o filme. Mas é um livro de 1947, escrito por Dorothy B. Hughes, mas aparentemente o filme é muito diferente do livro original. Na Wikipedia chega a ter uma grande lista de diferenças. Eu não li porque, na verdade, né, já ia sair muito da história, assim, se eu tivesse lido o livro, né, ia ser mais fácil de comparar. Mas aí, bom, na época que o filme foi lançado, as avaliações da crítica aí foram, no geral, positivas, não foi nada incrível também. Muita gente elogiou a atuação, tanto do Humphrey Bogart quanto da Gloria Graham, que é a vizinha, né, no caso. Foram muito elogiadas as atuações de ambos. Eu não encontrei informação sobre público, então eu não sei dizer essa parte, mas, né, teve esse sucesso moderado. Não foi grande coisa também, mas o público, a crítica no geral gostou um pouco do filme. E aí é isso, agora eu preciso falar sobre o final do filme, então daqui pra frente spoilers. O livro provavelmente vai citar o final também, então daqui pra frente eu preciso dar spoilers. A coisa é a seguinte, o filme termina com os dois vão se casar, o personagem do Humphrey Bogart, que curiosamente se chama Dix também. É o mesmo nome do protagonista do filme anterior que a gente viu aqui.
Personagens nem um pouco relacionados, nem um pouco parecidos, mas ambos se chamam Dix. Ele e a personagem da Gloria Graham, que é a Laurel, e aí o Dix e a Laurel vão se casar, mas ela começa a ver ele sendo violento algumas vezes e ficando com receio, e ela começa a ficar pensando, será que eu tô enganada? Será que na verdade foi ele que matou a outra? E tipo, eu vi ele se despedindo, mas sei lá, eu vi essa cena, depois que eu não vi mais ele foi atrás dela, e aconteceu alguma coisa, e ele matou, sabe? Ela começa a ficar desconfiada, e ela começa a ficar incomodada dele ser tão violento, e aí ela resolve que ela não quer mais casar com ele, porém ela tem medo de como ele vai reagir a isso, porque afinal de contas ele é violento, e aí ela fica meio que escondendo isso dele, ela planeja fugir. O plano dela é fugir, porque simplesmente terminar com ele ela acha que não vai dar certo, então o que ela quer fazer é fugir. E só que ele vai descobrindo, ele vai desconfiando que tem alguma coisa errada, e isso vai deixando ele mais violento, e o filme termina com ele meio que vai estrangular ela, mas percebe o que ele tá fazendo, se arrepende, para e larga e vai embora. E aí ela recebe uma ligação que já estavam tentando fazer há bastante tempo, que é a polícia dizendo que ele foi inocentado do crime, porque o cara que era namorado da menina confessou ter matado ela. E aí a Laurel atende o telefone, ouve essa notícia e diz pro policial que essa notícia teria sido ótima se tivesse chegado ontem, porque aí ela não estaria desconfiando dele, e não desconfiando dele ela teria ficado com ele, é o que eu entendo. Mas essa cena me incomoda porque nada disso muda o fato de que ele é extremamente violento, sabe? Tá, ele não matou essa, mas assim, durante o filme ele quase matou pelo menos uma pessoa. E, bom, nessa cena ele quase matou ela. Então vamos botar aí 2 pessoas que ele quase matou no filme, uma sendo a própria, quem ele estava apaixonado, sabe? Então, assim, não parece pra mim que inocentar ele do assassinato daquela resolve absolutamente nada. O que fez pra mim ser um final meio ruim. Eu não gostei desse final. E aí, pesquisando informações para fazer esse roteiro, eu descobri que o final não era esse. Na verdade, o final original era ele enforca ela, de verdade, e mata ela, sabe? E aí, com ela morta, o policial chega para dizer para ele que ele foi inocentado do outro assassinato e encontra a Laurel que ele acabou de matar. E aí leva ele pelo assassinato dessa. Tipo, ele foi inocentado pelo assassinato da outra, mas ele é preso pelo assassinato dessa. Isso para mim seria um final que faria muito mais sentido, porque é justamente a ideia de, tipo, aquela ele não matou, não significa que ele não é um assassino. O filme inteiro tá mostrando como ele é violento. O filme inteiro tá mostrando o quanto ele sempre tá a um fio de matar alguém. E eu acho que esse final faria muito mais sentido com o personagem que o filme construiu. E esse era o final do roteiro. Esse era o final que o roteirista escreveu. Mas o diretor, o Nicholas Ray, filmou esse final, não gostou e resolveu filmar outro, na hora. Ele decidiu na hora o outro final, que aí é o final que acabou no filme. E ele fala que ele não... Na verdade eu tô falando que o roteirista que escreveu, mas o diretor escreveu junto, né? Os dois foram co-roteiristas aí. E o diretor disse numa entrevista que ele não acreditava nesse final que eles escreveram, que ele filmou porque era a obrigação dele a filmar, mas que aí depois que ele filmou, ele expulsou todo mundo do set, deixou só os 3 atores principais que ele precisava, e eles improvisaram o final que ficou no filme. O final que ficou no filme é muito ruim. De verdade, eu odiei o final que ficou no filme. O outro era infinitamente melhor. E aí, ele disse que ele se incomodou porque ele pensou, que merda, não consigo fazer esse final. Casamentos não são pra terminar assim, não é pra casamentos. Casamentos não precisam terminar em violência. Deixa o público decidir o que vai acontecer com o Dix depois que ele foi embora. Casamentos podem terminar melhor do que em violência. Mas a questão não é casamentos terminarem em violência, a questão é as consequências das ações de um homem extremamente violento, quais são? E elas são violência, porque é o que ele é. Ele é extremamente violento, esse é o personagem construído ao longo do filme inteiro. Eu até não botei no roteiro, mas eu li que o diretor e a Gloria Graham eram casados e eles estavam brigando na época desse filme. Eles inclusive se separaram no decorrer da filmagem. Parece que ela assinou uns acordos que ela ia obedecer tudo que ele falasse durante o horário comercial, porque, né, tipo, ela na posição de atriz ia obedecer tudo que ele falasse, não ia agir como esposa, né, ia agir como funcionária, sei lá.
lá. E aparentemente isso foi assinado por escrito, mas eles se separaram ali no decorrer da produção. Então eu acho que isso pode ter motivado ele a querer fazer um filme que um casamento termina, eu não posso nem dizer bem, porque não termina bem, né? Com o cara tentando matar ela e depois indo embora, o casamento não termina bem. Mas, né, o casamento não terminar com o cara matando ela, eu acho que isso devia estar no psicológico dele, já que ele estava terminando um casamento com a mesma mulher que estava ali, né? Eu só consigo imaginar que foi isso que afetou ele, mas eu acho assim que estragou totalmente o final do filme. O outro final era muito melhor, muito melhor. Combinava muito mais com todo o filme. Todo o filme é construído pro final original, sabe? Eu acho que o filme é inteirinho construído pro final original. E aí chega lá e troca o final pra um final que não faz sentido. Enfim, eu já falei muito sobre a minha opinião do filme, porque eu acho que esse é o meu ponto principal, mas vamos dar uma olhada no que o livro fala. Bom, o livro começa elogiando em excesso o filme, com elogios que eu acho que no fim acabam sendo um pouco genéricos, mas fala sobre que o filme pode ser chamado de obra-prima sob vários aspectos, como o melhor filme do diretor cult Nicholas Ray, é o primeiro que a gente vê, eu acho. Como um drama noir singularmente romântico e infeliz, como vitrine para as melhores atuações das carreiras de Humphrey Bogart e Gloria Graham. Eu acho que a Gloria a gente nunca viu antes. Na verdade a Gloria fez A Felicidade Não Se Compra, mas eu não acho que foi um papel tão grande assim. O Bogart, obviamente, a gente já viu outras vezes, mas assim, eu acho que dizer que essa é a melhor atuação da carreira dele, pra mim, é uma ofensa ao Serra Madre. Sinceramente, eu acho uma grande ofensa ao Serra Madre dizer isso desse filme. O livro diz: o tema depressivo do filme é retratado de forma empolgante pelo visual sombrio de Ray e por uma qualidade poética quase surrealista. Não faço ideia de onde saiu a qualidade poética quase surrealista. O livro comenta uma das diferenças do filme pro livro original, que no livro, aparentemente, no final das contas, ele é sim o assassino da moça. E aí diz: porém, o filme é ainda mais desolador, uma vez que no fim das contas o que importa não é o fato de ele ser inocente, e sim que ele poderia facilmente não ser. E eu acho que a ideia de que ele poderia facilmente não ser teria sido muito melhor elaborada no final original. Sabe? É assim, eu concordo que os atores estão bem no filme, eu gosto da atuação de ambos. Eu, na verdade, acho que o Humphrey Bogart faz mais ou menos esse papel que eu digo que ele sempre faz, e que eu acho que ele não fez no Serra Madre, mas eu acho que aqui ele tem camadas que ele não costumava ter. Ele parte do mesmo princípio. Eu acho que ele parte do mesmo personagem que ele fazia antes, em quase todos os filmes, pelo menos todos que a gente viu aqui, e ele adiciona essa instabilidade emocional que eu acho que é o que dá a diferença. Então eu acho que ele começa parecendo que esse é o Humphrey Bogart que a gente tá acostumado a ver. E aí ele vai sendo assim. Quando ele briga a primeira vez, sinceramente, ainda não parece nada diferente. Ainda parece o Humphrey Bogart que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que quando ele vai ficando mais violento, puxa um pouco do Serra Madre, porque o Serra Madre é esse cara que enlouquece, fica violento, acha que estão perseguindo ele, né? Então, de algum jeito, eu acho que esse personagem é uma mistura do Humphrey Bogart que a gente via antes, que eu costumava criticar que ele fazia o mesmo papel em todo filme, com o Humphrey Bogart do Serra Madre. E eu acho que ele pega um pedaço de cada pra montar esse personagem aqui, sabe? E eu acho que ficou bem. Eu não acho que é o melhor papel da carreira dele, porque, de novo, eu acho que o Serra Madre é bem melhor. A atuação dele é bem melhor no Serra Madre, o filme também é bem melhor, mas isso não vem ao caso. E eu acho que a Gloria Graham tá bem, também no papel dela e tal. Eu acho que o filme, no geral, é um filme de boas atuações, assim, eu não consigo reclamar de ninguém. Eu, pessoalmente, pra mim, assistindo, eu acho que foi um filme que começou interessante. No meio, ele foi ficando meio mais ou menos. Quando eu esperava que ele fosse melhorando, eu senti que ele foi ficando meio mais ou menos. E o final, já falei aqui diversas vezes, eu odiei o final. Eu acho o final do filme terrível, uma oportunidade extremamente perdida. Saber que o final não era esse e improvisaram esse na hora, e esse foi o final que ficou, piora tudo, sabe? Deixa tudo infinitamente pior, porque, tipo, tava lá o final, tava bom, tava ótimo. Ia melhorar muito o filme. Com certeza eu teria gostado muito mais do filme com o final original. Com certeza. Eu não consegui gostar muito do filme e eu tenho certeza absoluta que com o final original eu teria achado ele melhor. Mas assim, ainda é um filme de boas atuações, é um filme de uma história interessante. Me incomoda um pouco o jeito como ele vai sendo violento e, a princípio, isso não... Eu acho que demora um pouco pra se reagir a isso, ou reage-se a isso de jeitos meio vagos, que eu não sei dizer. Eu acho de verdade, se o filme tivesse tido o final original, eu ia ter gostado mais, e eu acho que quando o filme terminou, a nota dele caiu pra mim, sabe? Na minha cabeça eu pensei, não gostei tanto assim. Então, eu realmente acho que o final é um grande problema. E o filme não é ruim, o filme é bom. Eu acho que o filme é bom, mas o final estraga. Enfim, você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, filme do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!